Então vamos comigo para Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. O verso é o verso de número 24. Até o verso de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso de número 24, até o verso de número 30. Eu leio um verso, vocês leem o próximo. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro, e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra pare, e o demônio saiu da sua filha. E voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama, e o demônio a tinha deixado. Amém? Você precisa entender que Jesus tinha dupla natureza. Às vezes ele falava como homem, às vezes como Deus. Às vezes ele agia como homem e às vezes como Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Alguém sempre me pergunta: Pastor Oswaldo, como é que seria Deus andando na terra? Eu falo, é só olhar para Jesus. O profeta Isaías, falando acerca de Jesus, diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então quer saber como é que Deus age? Se ele viesse à terra, é só se olhar para Jesus. Era Deus e era homem e era Deus. Caso você tenha dúvida do que eu estou falando, e você só acha que Jesus era o Filho de Deus e mais nada, você precisa ler João 5,20. Epístola de João 5,20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque não basta eu dizer que ele é Deus, tem que provar. Caso você tenha dúvida, leia o Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, e o verbo se fez carne e habitou entre.
Caso você tenha dúvida que Ele é Deus, lembra de Filipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele olha para Filipe e fala: mas eu estou há tanto tempo com você. Você está andando comigo, não está sabendo que você está com o Pai? Bom, acho que já chega de mostrar verso para provar que Ele é Deus. Mas Jesus, na sua natureza física, na sua natureza melhor divina, Ele não se cansava. Na sua natureza física, Ele se cansava. Por exemplo, uma passagem que vai mostrar bem essa dupla natureza de Cristo, se você tem dúvida, é quando Ele está na festa. Quando Ele está na festa, acaba o vinho. Você lembra dessa passagem? Alguém chega para Ele e diz: acabou o vinho. Certo? Mãe dele chega para ele e diz: acabou o vinho. Ele olha para ela na frente de todo mundo e diz: mulher, o que eu tenho a ver contigo? Ali ele não estava falando como homem, ele não estava falando como filho dela, ele estava falando como pai dela. Aquilo ali era Deus. Então você precisa discernir às vezes quando ele está falando, como é que a coisa está. Nesse texto aqui, gente, Jesus está indo para uma terra de Tiro e de Sidom, para as terras de Tiro e de Sidom, ficava mais ao norte de Israel. A Bíblia diz que ele, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse. Natureza humana. Em outras palavras, preciso de privacidade, quero descansar, e eu não quero ficar aqui agora, não quero ser incomodado, esse é um período meu, é um período que eu escolhi para mim, e gostaria que vocês respeitassem. Foi basicamente a instrução aos discípulos dele. Mas diz a Bíblia, no final do verso 1, você tem Bíblia, você vai ver isso aí. Diz a Bíblia que ele não pôde se ocultar. Mas a pergunta que eu faço: se ele pode abrir os olhos do cego, que poder é esse que não lhe permite se ocultar? Se ele manda o vento cessar e o vento cessa, como é que isso aqui está escrito que ele não pôde se ocultar? Se a gente diz que ele pode tudo, que ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas aqui está dizendo que ele não pôde. Se ele é o que ressuscita mortos, e ele é, como é que ele não pode se ocultar? Se ele é o que abre os olhos do cego, e ele é, como é que ele tenta se ocultar e não consegue? Se ele é o que ressuscita os mortos, e ele é, como é que ele tenta se ocultar e não pode? Se ele é o próprio Deus encarnado, como é que ele tenta se ocultar e não consegue? Essa é a pergunta. Se ele é o que multiplica, o que faz água virar vinho, como é que ele não pôde se ocultar? Se ele é o que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, como é que ele não pôde se ocultar? Está na Bíblia, diz que ele não pôde se ocultar. Não queria que ninguém o soubesse, mas diz que ele não pôde. Em outras palavras, ele até queria, mas ele não conseguiu
ficar escondido para descansar. E logo em seguida a gente vai entender isso. O que é que impede Deus de se esconder? E eu quero que você preste muita atenção nisso, se Ele está em silêncio com você, porque isso vai abrir sua mente. Não são lágrimas, não são apenas palavras, não são declarações de amor a Deus. Isso aí pode fazer com que Deus se ausente e muitas das vezes nem apareça, porque isso, se não for feito de maneira sincera, Ele sabe que há uma hipocrisia em nós. Mas deixa eu te falar algo. O verso de número 1 termina dizendo que ele tenta e não consegue ocultar-se. Em seguida, a cena muda. Diz que certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Nesse verso eu quero destacar a expressão certa mulher. Não é alguém da nata, não é alguém que tem anos de igreja, porque se você ler o texto, você sabe que ela era grega. Não é alguém que participava da ceia, não era alguém que cantava no coral, não era alguém que tinha cara de crente, cheiro de crente, neto de crente, nada disso. Era alguém totalmente alheio à fé cristã. Mas a Bíblia diz que ela tem uma filha que estava possessa de espírito imundo. E a Bíblia diz, tendo ouvido falar de Jesus. Quero começar te dizendo que os caminhos da fé ultimamente parece que tem convidado gente que em absolutamente não fazem parte, muitas das vezes, de uma comunidade, não fazem parte de absolutamente nada disso, mas são pessoas que quando chegam diante de Deus, chega com o coração aberto, rasga o coração e chega diante de Deus como dizendo, eu sou mendigo, esmurrando, batendo, me humilhando nas portas da misericórdia, para ver se consigo graça a meu favor. Ela não conhece regras religiosas, ela não conhece hábitos religiosos, e a Bíblia diz que essa mulher se destaca de uma maneira maravilhosa. Deixa eu contar algo para alguém aqui. Se você acha que Deus coloca na história simplesmente aqueles que têm nome de crente, cara de crente, pedigree de crente, você está equivocado. Alguém, por favor, cita para mim o nome do garoto que deu 5 pães e 2 peixinhos para ser multiplicado. Cadê o nome dele? Não tinha nome, mas provocou milagre histórico. Eu quero crer nessa noite que eu estou pregando para gente que não tem nome, mas que tem expectativa em Deus. Oh, quem pode glorificar o nome dele? Eu tenho dito que Colheita não é uma igreja que tem nome, mas eu posso lhes garantir a vocês que aqui estão e quem está nos ouvindo na internet, nós temos expectativa em Deus. Aramandurais, Uramanás. Eu fico me perguntando disso. Carlos fazendo, será que se essa mulher tivesse sido filha de crente, neta de crente, irmã de crente,
Ela devia estar com os pensamentos assim: não, Deus não está me abençoando, porque por causa disso. Essa aqui não está ligando a mim, mano. Eu posso não ser da nata, mas eu estou entrando no jogo. Posso não ser daqueles ou daquelas que aparentemente tem algo de especial, mas eu estou aqui. E eu vou dizer algo. Eu estou sentindo o cheiro de coisa boa por aqui. Eu imagino Jesus lá dentro dizendo: escuta, tomara que ela passa direta. Ela está farejando. Não, tem coisa boa aqui nesse bairro. Em uma dessas casas tem coisa boa. Onde é que ele está? Olha para mim aqui. É correto eu dizer que a fé é a única arma que o crente tem que impede. Tem outras armas, mas é a melhor arma que impede o próprio Deus de se ocultar, porque ela fareja Deus. Alguém aqui está farejando a presença dele? Pela fé, você está sentindo que ele está na casa? Você está sentindo que ele está por aqui? Pessoal que está ouvindo aí na internet, você está sentindo a presença dele aí? Eu sei que você tem muitas opções, pessoal que está vendo aí no YouTube, você tem outras igrejas de nome, mas eu tenho uma palavra de Deus. Aguenta firme que a gente vai chegar aí onde vocês estão. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que ela tem uma filha possessa de um espírito imundo. Fala para alguém do seu lado: fé mais necessidade é uma combinação perigosa para tirar o descanso de Deus. Fala para alguém do seu lado aí: tem fé e tem uma necessidade. O que ele respondeu aí? Tem ou não? Então eu tenho que dizer algo para você. Deus pode se esconder por um tempo, mas Ele não vai se esconder todo o tempo. Deus pode ficar em silêncio por um tempo, mas Ele não vai ficar em silêncio todo o tempo. Deus pode parecer indiferente por um tempo, mas Ele não vai ficar indiferente por muito tempo. Mulheres de Deus, o Espírito do Senhor me incomoda a dizer: pais e mães que estão orando pelos seus filhos, Deus pode estar indiferente por um tempo, mas Ele não vai permanecer indiferente. Mãe, não é o que você está vendo, pai, não é o que você está vendo, mas Deus manda te dizer: é o que eu estou vendo acerca do teu filho, é isso que muda. Quem pode glorificar o nome dEle? Quem pode exaltar o nome dEle? Aleluia. Não tenho nome, não sou da casa, mas eu tenho fé. Eu tenho uma filha precisando de ajuda. Eu vou achar ele. Eu vou descobrir onde ele está. Alguém aqui veio buscar uma resposta para o seu filho. Espírito imundo pode lutar por um tempo, mas há um Deus todo-poderoso falando com alguém aqui, que Ele já está entrando com providência. As trevas podem atacar, mas a luz que ilumina
que dissipa as trevas, já está agindo a favor de alguém aqui. Agora a grande questão aqui, gente, é a gente lembrar o que traz essa mulher aqui. A Bíblia diz que tendo ouvido falar a respeito dele, igreja que não fala a respeito dele, igreja que é proibido o nome dele, igreja onde não há espaço para ele, já não pode mais ser chamada casa de Deus. Porque se é casa de Deus, o dono é ele. Se é casa de Deus, quem manda é ele. Se é casa de Deus, quem controla tudo é ele. Se é casa de Deus, as coisas acontecem do jeito dele. Estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A Bíblia diz assim: tendo ouvido falar a respeito dele. Por que que uma igreja que é dele não pode focar em outra coisa a não ser nele? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Imagina se nós nos tornássemos uma igreja de cada um contando o seu sonho. Eu tive um sonho que o pastor estava morrendo. Eu tive um sonho que ele ressuscitou. Ia dar uma confusão danada. Eu tive um sonho que eu fiquei rica. A outra teve um sonho que a mesma pessoa ficou pobre. Não estamos aqui para a gente falar de sonho, de visão, de revelação de ninguém, ainda que isso faz parte. Mas estamos aqui para falar bem dele. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Faz uma declaração para ele e diga: esse culto é teu. Esse tempo que nós estamos aqui é teu. Diga aí para ele. Aleluia. Fala assim: essa hora é tua. A casa é tua. E a minha família também é tua. Agora a segunda questão que eu queria falar com vocês aqui, a segunda não, terceira questão, é que diz que ela, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Quer dizer então que para ela descobrir o que ele pode, o que ele faz, alguém pregou para ela. E aí eu vou dar uma alfinetada básica. Agentes secretos da colheita, saiam da toca. Você está em missão especial agora que ninguém pode saber que você é crente. Estou indo para a igreja, mas não quero que ninguém perceba que eu sou crente. Isso é besteira, você tem cara de crente, nariz de crente, cheiro de crente. Todo mundo sabe que você é crente. Essas suas esquisitices, essa mania de estar cantando louvor plena segunda-feira, você acha que ninguém percebe que você é chapado das ideias por ele? Então para de graça! Quando eu mudei para aquela esquina onde eu estava, falei, aqui é um sossego, ninguém sabe que eu sou crente, eu vou viver. Mas começou um fogo básico, e Deus toda hora usou a Leni, a irmã Leni, a Marisa. Ó, Jaqueline, eu tive um sonho que estava tendo culto na garagem da sua casa. Falei, Deus, não. Aqui não, senhor.
Aí vem outro, eu estava tendo um sonho que tinha culto na garagem da casa de vocês e estava lotado. Eu falei, Senhor, Senhor, espero que seja engano. E eu falei, não, eu vou ficar na minha. E aí Deus começou a falar comigo. E eu falei, não, eu vou pedir confirmação. E daí a pouco, de um lado para o outro, eu não podia fazer absolutamente mais nada. Quando eu menos esperava, eu tocava a campainha. É aqui que mora o pastor? É aqui que é a casa do pastor? Eu falei, mas que gente fofoqueira. Era nego puxando carrinho de papelão, cadê o pastor? Era bêbado saindo do boteco, é aqui que mora o pastor. Era os fofoqueiros da esquina, ali é a casa do pastor. E para lascar tudo, um dia eu estava abrindo o portão para pôr o carro para dentro. Passa uma viatura de polícia e falou, e aí, pastor? Não adianta, você tem cara de crente. Você tem jeito de crente. Você não é igual suas amigas da escola. Você não fuma um baseado, criança. Você não bebe. Por isso que o mundo te trata mal. Porque você está cada dia mais parecida com ele. Quem pode glorificar o nome dele? Quem pode glorificar o nome dele? É por isso que as suas amigas, seus amigos, o pessoal aí da escola, eles nunca vão te entender, porque você não participa do grupo, porque no fundo eles olham para você e sabem, tem alguma coisa diferente nessa mulher. Olha para mim aqui. Tendo ouvido falar a respeito dele. A segunda questão que eu quero focar nessa frase é o seguinte: quem sabe a pessoa que pregou para essa mulher falou, olha, havia um endemoniado que morava no cemitério e ele mandou os demônios largar o cara e o demônio largou. Ou quem sabe alguém deve ter dito para ela, eu vi ele mandar o mar ficar quieto e o mar ficou. Eu vi ele mandar um cego de nascença abrir os olhos e os olhos foram abertos. Eu vi gente pior do que a tua filha. Eu vi ele tocar e a pessoa ser curada. Eu vi uma menina mais ou menos na idade da tua filha falecer e ele dizer, Talita, te digo, levanta! Quem sabe a pessoa que pregou para ela foi mais ou menos assim. Porque se é para pregar, pregue com fogo na alma. Se é para pregar, pregue com vida. Se é para pregar, pregue com paixão. Ninguém aguenta sair de casa para ver um defunto falando ao microfone. Eu sou pentecostal e quem não gostar come menos. Nem me segura, porque eu já estou me espalhando. Senhor, eu não tenho mais idade para isso, meu Pai. Aleluia. Mas rola um fogo maneiro, gente. Quem está sentindo a presença dele aí? Eu quero lá saber de igreja, meu irmão, onde vem mensagem decorada. Meus amados irmãos, Jesus, então, meus irmãos, estava na casa, meus irmãos. Eu não sou padre, irmão. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu sou pentecostal. Eu nasci na fornalha. Eu nasci em brasa e eu vou arder em nome de Jesus.
Alô, colheita, trate de viver como alguém que crê em Deus, como alguém que tem expectativa em Deus, como alguém que sabe que milagres de Deus existem, são para os nossos dias. Imagina a pessoa pregando e ela dizendo como é que é? Expulsou, curou, mandou o mar, andou sobre as águas. Eu acho ele. Eu acho. E aí eu tenho uma verdade para dizer aqui. É correto dizer que se não houver uma exposição decente da palavra de Deus, é possível que pregadores do altar matem a fé da plateia que está no banco. Porque a pior coisa do mundo é pregador que não crê em nada. A pergunta que eu faço: está fazendo o que no altar? Lembro do pastor, um pastor meu que faleceu, irmão Oswaldo. Ainda que você não tenha tanto conhecimento, nem tantos recursos para pregar, quando pegar o microfone, pregue como se não houvesse amanhã. Falou, porque se você partir, Deus vai te cobrar, vai começar a te cobrar pela última mensagem que você pregou. Se colocou fé no coração das pessoas, ou se matou a fé dessas pessoas. Como eu já disse para os senhores, eu nasci para crer. Então, em nome de Jesus, tenha expectativa em Deus. Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda batiza, Ele ainda liberta, Ele ainda ressuscita, Ele ainda mata. Pelo amor de Deus, vocês vão ficar me olhando com essa cara de cemitério? Pelo amor de Deus, vocês ainda vão ficar me olhando assim tímido? Por favor, meu irmão. Estou doido para ver essa igreja negra dançando no espírito, fazendo até aviãozinho nos corredores, porque eu não aguento mais tédio religioso. Estou doido para ver pentecostal virando cambalhota. Estou doido para ver os bonitinhos dessa igreja, as bonitinhas dessa igreja ficando descabeladas de tanto rodar no mistério. Eu estou doido para ver homens que não têm vergonha de visitar sites nojentos, também não ter vergonha de dançar na presença dEle, e de cantar que Ele é Deus, e de glorificar o nome dEle, e de dizer para o mundo: eu creio em Cristo Jesus, eu creio! Olha para mim aqui. Se Ele faz tudo isso, é para lá que eu vou. Se Ele é tudo isso, estou indo para lá. É correto dizer que a fé acha o esconderijo de Deus novamente. É correto dizer que a fé não só o encontra, mas se ajoelha aos pés dele e o incomoda. A Bíblia diz que ela chega para ele, roga-lhe que expulse o demônio da sua filha. E a resposta que ela recebe é uma resposta que faria qualquer crente frouxo, daqueles que ficam sentados em casa reclamando da vida, entrar em depressão.
Ela roga a ele para libertar a filha. Resposta dele é: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagina você chegando diante do Filho de Deus e tomando uma patada dessa. Fala que você não muda de igreja no outro culto. Vou congregar em outra igreja. Quero uma igreja onde ninguém me dê patada. E aí vai cair na igreja onde tem um ogro como eu em cima do púlpito. Tem momentos de carinho, sim, mas a maioria é paulada mesmo. Tem momentos que eu sou meigo, mas tem momentos que eu sou leão. Tem momento que esse obreiro me liga: meu pastor, hoje eu estou mal. O senhor oraria por mim? Minha resposta é: acabei de morrer, se vira. Pode ver que aqueles obreiros que foram treinados por mim, nenhum deles são muito dodói, parece um bando de cavalo. Mas tem uns obreiros, irmão, que foram treinados, Deus que me perdoe. Gente, isso aqui não é discriminação, mas eu não sei se eu estou errado, e me perdoem isso. Eu não consigo trabalhar com obreiro que foi treinado por mulher, porque eles são muito dodói. Tudo ofende. Pode falar nada. Se você estivesse perto de mim, às vezes, quando eu estou falando com esses obreiros aqui, que eu preciso deles lá, para a gente resolver alguma coisa, a maioria ligaria: ó, irmão, você está onde? Dá para você dar uma passadinha aqui em casa? Correto. Pergunta para eles como é que eu ligo. Os senhores já estão aqui? Eu já estou vendo você estacionando, aquele carro que está ali fora é o seu. Algumas vezes é meio-dia, eu falo: ô Fazani, eu não sabia que você estava me esperando aqui no portão desde as 11, Fazani. E tem gente que fala: eu gostaria de trabalhar com o pastor Oswaldo. Você vai me odiar, porque obreiro delicadinho eu vou te fazer rosnar como leão. E não adianta chamar mamãe para interceder por você, não, porque trabalhar na colheita é o lugar onde o filho chora e a mamãe não vê. E se ela vê, tem que chorar também. Nós não fomos chamados para pensar em nós, nós fomos chamados para pensar em Cristo. Não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ah, se é um crente Nutella dos dias de hoje, dessas igrejas de coach. Eu estou indo embora. Ele não é nada daquilo que me falaram. Olha o jeito que ele está me tratando. Mas fala a verdade. Pensa numa mulher chapada das ideias. Eu não vou tirar pão do filho para dar aos cachorros. Ela olhou para ele e falou: mas cachorro também come, e aí? Aleluia. Ele deve ter dito: ela é doida demais. Eita, mulher chapada das ideias. Aleluia. Olha para mim. O aparente silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo a teu favor.
A aparente indiferença de Deus acerca daquilo que tu está passando não significa que Deus não está fazendo nada a teu respeito. Eu falo pelo Espírito e não falo pela carne. Deus tem orações que alguém aqui já fez pelo filho, pela filha, e Deus está mandando te responder. Eu sei a hora de agir. Quem pode glorificar o nome dele? Tem filhos orando para pai e mãe retornar ao ministério. O Espírito Santo manda uma palavra para você. Eu tenho ouvido as tuas orações. Tu pensa que eu não estou fazendo nada? Tu pensa que eu não estou agindo? Tu está equivocado. A tua oração foi mais longe do que tu imagina. Tem gente por quem tu tens orado que já está vindo. Tem pessoas por quem você fez voto e o voto está valendo. E Deus diz assim: eu estou botando o meu anzol no nariz daquele peixe. Ele vai se debater, ele vai lutar, mas ele vem. Quem pode glorificar o nome dele? Aumente esse fundo musical, pelo amor de Deus. Cadê os vivos dessa igreja? Cadê os vivos dessa igreja? Comecem a glorificar o nome dele. Começa a glorificar o nome dele. Durante no mínimo 2 minutos direto. Vamos lá, 1, 2 e começa a glorificar e aplaudir o nome dele. Começa a glorificar e aplaudir o nome dele. Cadê o barulho de glória a Deus? Cadê o barulho de glória a Deus? Cadê o barulho de glória a Deus? Cadê a turma do monte? Cadê a turma da oração? Em nome de Jesus. É hora de dançar no mistério. É hora de falar novas línguas. É hora, é hora, é hora, é hora. Só os vivos continuem glorificando o nome dele. Só os vivos continuem glorificando o nome dele.
Façam barulho sim. Façam barulho sim. E quem não gostar, come menos. Quem não é batizado com o Espírito Santo, essa é a hora. Começa a buscar agora.
Olha para mim aqui. De repente você vê essa passagem em Marcos e você acha que você já viu tudo. Mas quando você chega em Mateus, você vai ver que Jesus fala para essa mesma mulher: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, ela está dizendo para Jesus: sim, o Senhor pode ter sido enviado para Israel, mas eu vou romper o cerco, eu vou revogar a tua sentença pela fé. O Senhor vai me incluir. É correto dizer que a fé revoga a sentença de Deus. Espíritos de enfermidade, espíritos de morte caem por terra quando a presença de Deus. Olha para mim aqui. Você imagina os crentes Nutella de hoje? Que não pode tomar uma bronca, que se afasta de Deus. Imagina o próprio Cristo falando para você: não é correto tirar o pão dos filhos e dar para cachorro. Porque tem gente que é tão traumatizada que se Jesus falar isso para ele já estaria latindo. Não. Eu ouvi falar do Senhor. O Senhor não é tudo isso que o Senhor está tentando se parecer aqui, não. O Senhor não é tão duro assim, não. O Senhor não resiste uma necessidade. O Senhor não resiste um joelho dobrado. O Senhor não resiste uma mãe desesperada pedindo socorro em prol da filha. Porque Deus não está falando, porque Deus não está te dando sinais, não significa que Deus não esteja trabalhando a teu favor. A aparente indiferença de Deus é para testar a tua fé. Alguém aqui entendeu ou não? Diga para alguém do teu lado, fala assim: Deus parece estar em silêncio. Fala assim: mas Deus manda te dizer que Ele está provando a tua fé, para ver se tu insiste ou desiste. E a pergunta que eu faço é: colheita insiste ou desiste? Eu não ouvi a resposta. Insiste ou desiste? Vai entregar os pontos? Ou vai crer que Deus tem poder para mudar a sorte? Vai começar a se levantar mais nas madrugadas para orar, ler mais Bíblia? Ou vai continuar esse crente dodói ao fim de din? E não vem dizer para mim que é questão, que a sua tristeza, que a sua dor, que a sua luta é maior do que a de ninguém, não. Porque tem casos e mais casos e mais casos de pessoas que não têm muitas das vezes metade do que você tem, mas tem uma alegria que contagia. Esses dias alguém me manda o vídeo de um garoto ajuntando sucata na rua com carrinho e coisa e tal, na chuva, com uma bermuda, um chinelo daquele tipo, aparentemente, que é achado no lixo. Mas ele cantava com alegria, ele adorava a Deus com tanta alegria, que as pessoas saíam da janela do prédio para ver, mas da onde é que esse cara tira tanta alegria? E aí se descobre que não é grana, não é o poder de fogo que se tem, o que faz a diferença é a presença dEle.
Eu vou usar a frase do meu evangelista Dirceu aqui. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde as pessoas querem o bolso de Deus e não a presença de Deus. E a minha luta é para que você tenha a presença de Deus. Não estou com vontade de ir embora, mas eu tenho que ir. Olha para mim aqui. Também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas do filho. Eu posso não ser da mesa principal, mas o Senhor não vai poder me negar o que caiu no chão. Aí eu aprendo uma mega de uma lição. As migalhas de Deus é melhor do que todo o ouro do mundo. Tem gente que tem ouro e prata, mas não consegue expulsar demônio. Tem gente que tem casas, mais casas e mais casas, e eu não tenho nada contra isso, mas perderam a presença de Deus. Agora tem gente que tem dinheiro, tem casa, tem nome, tem fama, mas tem presença de Deus. Jesus tentou fazer um jogo duro com ela. Ela deixa ele sem jeito. O senhor há de concordar que cachorro também come, né? Imagina ele olhando para Tiago, Pedro, João e dizendo: consigo abrir o mar, eu consigo abrir os olhos do cego, eu consigo mandar morto ressuscitar, mas não consigo deixar essa mulher ir embora sem dar o que ela quer. Não consigo me esconder dessa mulher, porque ela crê em mim além das expectativas. Eu imagino os discípulos dizendo: o que o senhor vai fazer agora? Que ela te encurralou. O senhor disse que a coisa depende de fé. O senhor tem que concordar comigo. Não estou dizendo que eles falaram isso para ele, mas eu imagino eles dizendo: o senhor tem que concordar comigo. Que fé ela tem? Ele olha para ela e eu imagino aquele silêncio. Imagino Jesus com aquele olhar de santo, aquela cara de santo, aquele cheiro de santo, olhando para ela, olhando. E ela olhando para ele com aquele olhar de si, meio que de, como é que fala? De expectativa. Fala o que eu quero ouvir. Só fala para eu ir embora. E o senhor descansa. Ele olha para ela e diz: por causa dessa palavra vai. O demônio já saiu da tua filha. Então é correto eu dizer que a fé arrasta aquilo que veio buscar. Ele não diz que vai sair. Ele não diz que vai resolver. Ele disse: o que tu fez aqui hoje já fez com que Satanás saísse da tua casa. Pode ir, que ele já foi embora. E olha para mim aqui. Ela não tem fatos. Ela não tem nada concreto, mas procura uma vírgula para ver se ela duvidou do que ele falou. Imagina ela olhando para ele dizendo: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque se tu abriu a boca e falou acerca da minha filha, é caso resolvido. Em outras palavras, basta uma palavra dele e os demônios saem. Basta uma palavra dele e a cura chega. Basta uma palavra dele e a liberdade canta. Basta uma palavra dele e milagres acontecem. Vai! O demônio já deixou a tua filha.
Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama, e o demônio a tinha deixado. A última lição é a seguinte: casa onde Jesus libera uma palavra, demônio não mora junto com a família. Não tem lugar para dois. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, porque eu sei que é o Espírito de Deus que me manda falar. Vai em paz, porque Satanás está tirando as garras de alguém que te pertence, por quem você orou, porque o Deus Todo-Poderoso pôs essa palavra no meu coração para dizer: esposas, eu tenho ouvido oração pelo marido; mãe, eu tenho ouvido oração pelo filho; filho, eu tenho ouvido oração por mães e pais. Vai em paz. Tu vai saber que Deus fala nesse altar, porque tem sinal de Deus te aguardando na tua casa. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora para todos sempre. E todos digam amém. Bem alto: Deus seja eternamente, Deus seja eternamente, Deus seja eternamente